E muitas vezes o que a gente percebe é que as mães não permitem os pais serem pais. Tem pais que são ausentes, negligentes, mas tem pais que querem, mas eles têm um papel diferente. Se você presencia isso no seu dia a dia, como é que você vê? O tempo todo. Eu até tenho várias histórias da época escolar, né? Em que eu atendia as famílias e eu sempre pedia, né? Eu falava assim, eu quero pai também. Ah, mas ele trabalha, ele... Não, mas é importante, porque a visão, a menos que não tivesse o pai presente. Agora, quem tinha, eu sempre pedia. Por quê? Porque a mãe, ela sempre vai super proteger essa criança, porque mãe é vínculo. E se ela não conseguir deixar que o pai faça, e é do jeito dele. Então, acho assim, a grande virada de chave para a mãe é entender... A mãe sempre faz melhor, né? E faz mesmo. Tá tudo bem você fazer melhor. Só que você não pode colocar esse padrão para que o seu esposo, para que o pai do seu filho faça. Lembrando que nós estamos falando de pai, nós não estamos falando de cônjuge. É muito importante fazer essa separação, porque a mãe, ela é a responsável até para dar dignidade ao pai. É a mãe que vai formar esse pai para essa criança no trato que ela tem com ele. Independente se ela tem uma boa relação com aquele homem ou não, ela tem que trazer essa dignidade. Para quê? Para que esse filho possa realmente se desenvolver. E, né, voltando ao que você disse, o que fazer, né? Como a gente precisa entender que você, mãe, vai cuidar dessa questão da nutrição. O pai vai cuidar da questão da segurança e isso vai estabelecer uma ordem familiar, onde um não vai atrapalhar o outro e mais, um vai desempenhar o papel que cabe a si. Porque quantas mulheres hoje estão sobrecarregadas porque elas não estão deixando a parte do pai para o pai. Eu tenho uma história, né, que eu passei. Eu tenho já filhos adultos. Meus filhos têm 37... 36, agora fiquei na dúvida, e 35, porque vai passando tão rápido, vai passando. Né? E quando a minha filha tinha 15 anos, o meu marido achou que ela já poderia fazer o intercâmbio e morar fora do país. E nós fomos, eu já achava muito cedo. Bom, não sei se eu ia achar algum horário, algum tempo bom, né? Eu muito cedo, muito nova, ainda muito menina. O filho sempre é novinho para a mãe. E aí nós fomos levá-la lá para os Estados Unidos, onde ela ia ficar. Ela ficou numa cidade no interior, de um estado lá bem de fazendas, até você sentir o cheiro do esterco das vacas lá. Uma cidadezinha. E ela ficou numa casa, nós deixamos ela lá. Aí nós íamos para um evento em Nashville, um congresso. E quando nós chegamos em Nashville, no hotel, ela me ligou chorando. Mãe, eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui, né? Era uma família bem estruturada, mas uma família com regras muito diferentes da nossa, né? Mais rígida. E ela começou a chorar e eu falei, filha, a gente está aqui ainda. Nós vamos te pegar aí. Não, mãe, mas eu não quero ir embora, eu quero ficar, mas não sei se eu vou conseguir. E aí, desligou o telefone, eu chorei a noite inteira. E o meu marido falou que ele pensou, acho que eu me precipitei, é muito cedo para minha filha. E aí de manhã nós fomos assistir uma palestra, estava num congresso, e era o John Piper, o palestrante. E aí quando o John Piper começou a falar, Deus falou comigo, falou que eu não deveria criar os filhos nem para mim, nem para o mundo, mas que eu deveria criar os meus filhos para Ele, para Deus. Aí quando eu cheguei no quarto, eu falei para o meu marido, não, ela vai ficar. Deus falou comigo. Aí ele falou, o que Deus falou? Falei, assim, assim, assado. Ele, graças a Deus, pensei que eu tinha errado, né? E que era muito cedo. E ela ficou lá, passou um ano, não foi fácil. Teve momentos que ela ficou doente, ainda não existia a internet como tem. Depois ela fez jocum e ela escolheu ir para Índia. Olha para onde ela escolheu ir, para a Índia. Ficou internada na Índia, hospitalizou com diarreia. Então, o coração da mãe vai até as alturas, né? De preocupação. Que é sempre por perto, né? Isso, mas Deus, através disso, formou os meus filhos, né? Hoje os dois estão no ministério, o Tiago é pastor, a Carol ajuda, também está caminhando para ser pastora da igreja. Então, nós vemos como que não é fácil para a mãe deixar também o pai tomar certas decisões e ir em frente, porque tem momentos assim, como esse que eu vivi, sabe? Exato. E eu estava quase acusando ele que era muito cedo, que ela não tinha ainda estrutura para isso. Mas aí
também a importância da gente ouvir Deus. Exatamente. E aí Deus falou comigo. E aí ele ficou em paz, nós deixamos a filha lá. Então, é essa questão que no dia a dia não é tão simples assim. Não. E eu vejo, que eu trato também clinicamente, eu vejo crianças que chegam com dificuldade de aprendizagem por imaturidade. E o que é essa imaturidade? É a superproteção da mãe, que trata um menino de 6 anos como um bebê. Até nós conversamos com seu marido e detectamos que um dos pontos importantes é tratar a criança pela idade que ela tem, com a capacidade que ela tem já de fazer certas coisas, para que ela possa crescer, né? Então, muito importante isso aí que você está dizendo, do pai e da mãe estarem ali. Você falou da presença e nós, então, entramos nisso para entender, né? Que não é simplesmente brincar com as crianças. É uma presença que tem intencionalidade de educação, né?